Eba, networkers! Mais uma live da reciprocidade. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria sempre estar com vocês, debater os assuntos de interesse da advocacia. Enquanto o nosso convidado não chega, deixa eu fixar o tema. Boa tarde, Simone. Olha o Paulo aí. Só um minutinho, Paulo, já vou terminar de fixar o nosso tema aqui, fixar o comentário feito, vou chamá-lo. Aê, Paulo, vamos lá. Opa, Paulo. Eu preciso... Epa. Para convidar? Espera aí, mudou um pouco esse Instagram aqui, hein? Vamos lá, já te convido, Paulo, só um segundo. Simone, Maria, tudo bem? Aí. Entrando o nosso convidado, o Paulo Henrique Cremonesi Pacheco. Tudo bem, Brena? Como é que vai? Paulo, você está me ouvindo bem? Eu estou escutando. Pronto, acho que agora entrou a imagem. Pelo menos eu consigo me ver aqui. Isso. Estou te vendo aí também. Então tá bom. Maravilha. Então, agradecer aí a Ângela, Márcio. Eu vou pedir desculpas a todos na nossa audiência, a todos os nossos amigos. O que acontece? Eu tenho que prestar atenção no que o nosso convidado, que é a nossa estrela de hoje, a estrela das nossas lives, é sempre o nosso convidado. Então, Paulo, se você olhar aí, alguém fizer alguma pergunta, você olhar alguém conhecido, quiser cumprimentar, fique 100% à vontade, meu amigo. Perfeito. O Ronald Tadeu, nosso amigo, a Ângela. Pessoal, eu agradeço demais aí a audiência de vocês e vocês estarem nos prestigiando. Mas, imensamente, quero agradecer a você, né, meu amigo? Imensamente por você ter aceitado esse nosso convite. Nós que estamos distantes, assim, fisicamente, mas sempre próximos de coração, grandes amigos, grande parceria na faculdade. Para quem não sabe, o Paulo foi vice-presidente o Paulo foi presidente do centro acadêmico, enquanto eu fui tesoureiro. A gente trabalhou muito, né, em prol da faculdade de Direito, e agora estamos com esse valor de contribuir com a advocacia. Então, meu amigo, eu sei que você tem uma agenda lotada, hoje ainda fez sustentação oral, que eu dei uma espiada, né, nas redes sociais, parabéns. E então eu tenho que só te agradecer você ter aceitado esse convite para a gente bater esse papo descontraído. Você fica à vontade, a gente vai se divertir aqui e trazer muita informação importante para os nossos live espectadores, vamos dizer assim, meu amigo. Boa noite, Brena. Eu fico muito contente com o seu convite. Eu tenho acompanhado o seu trabalho aí nas redes sociais, principalmente no LinkedIn. É um trabalho bem interessante, um trabalho diferenciado, saiu desse lugar comum, porque hoje em dia todo mundo acha que pode fazer qualquer coisa na internet, né, ou nas redes sociais. E você não, tem feito algo bastante razoável, equilibrado, com conteúdo. Então eu me sinto extremamente honrado pelo seu convite. A Ângela, que está aí presente, é minha cunhada, então não vale, né? Então não vale. Mas todos os outros que estão assistindo, muito obrigado, os que vierem entrar. Evidentemente que na correria a gente não pode agradecer todo mundo, né? Mas eu só espero não frustrar suas expectativas, contribuir no que for necessário aí para esse ótimo trabalho seu aí na internet. Meu amigo, não seja modesto, você nunca vai frustrar as minhas expectativas. Roberta, Patrícia, gente, pessoal, muito, muito, muito agradecido. Paulo Cremonesi, como todo mundo conhece. Cremonesi, eu não sei como você prefere que te chame. Paulo, por favor, Paulo. Paulo tá bom, né? Paulo. Eu tô vendo, você tá habituado a me chamar de Brena e tá tudo bem também, porque, cara, eu nem sei há quanto tempo que as pessoas me chamam de Brena e tem aqui. Olha o Eduardo Bush aí, né? Gente finíssima. Um brilhante advogado, era um brilhante aluno, se tornou um brilhante advogado e é uma pessoa boníssima, assim. É uma pena, você falou no início, e serve para o Bush, serve para todo mundo, a gente não consegue conviver como gostaria.
Eu não consigo dar atenção sequer para minha família, os meus sobrinhos, principalmente agora na pandemia. Eu fico muito triste, porque eu gostaria de conviver mais com eles. E às vezes eu não consigo. Pelo menos o que seria a convivência ideal. O mínimo, evidentemente, que a gente tem. Mas com os amigos fica mais difícil. Eu adoraria poder almoçar com você, com o Bush, assim que essa pestilência passar, porque são pessoas magníficas e a gente tem que manter as amizades, tem que conversar, ver o que... É que tem o lado bom das redes sociais, quer dizer, muitos lados bons as redes sociais têm. Um deles é que as pessoas se sentem mais próximas. Então, mesmo distante, eu vejo a sua vida, eu vejo, e não no sentido ruim, né, como bisbilhoteiro, mas eu vejo, olha, o Eduardo está ali, os dois Eduardos, né, o Eduardo Breno, o Eduardo Bush, eles estão ali, eu vejo o que acontece com eles, então, o lado bom é esse, eu me sinto próximo de vocês, mas o lado ruim é o acomodamento. Então, nós nos acomodamos, porque eu vejo quase todos os dias alguma coisa do Brena, então, eu não, entre aspas, eu não preciso sair para almoçar com ele, eu não preciso visitá-lo, ou ele vir me visitar no escritório. Eu devo um almoço para o Bush, acho que pelo menos aí uns... Agora, quando eu falei, me veio a cabeça, é Bush ou Bush, né? Desde a época da faculdade a gente tem essa dúvida, né? Qual é a pronúncia certa? Eu sempre chamei de Bush. Eu também, de Bush. Uma vez ele me corrigiu, eu tenho quase certeza que ele falou, não é Bush. É Bush, então, menos mal, né? Mas a gente precisa, o mais rapidamente possível, todo mundo sentar à mesma mesa, partir do mesmo pão, dar risada, conversar, né? Porque nós não podemos nos acomodar pelo fato de nos encontrarmos nas redes sociais. E você sabe que essa é uma das coisas que até a gente aprofunda lá no Enchendo a Banca, que é esse estreitamento dos relacionamentos para que as pessoas possam compartilhar dos seus objetivos e tirar vantagens mútuas, porque ao contrário do que as pessoas possam imaginar, o networking ele é um processo de você estreitar o relacionamento em benefício mútuo, né? Benefício mútuo. E muitas pessoas falam assim, é network, aquele cara já vem querer me vender alguma coisa, e não é isso. Então, mas foi por isso que até foi bom, porque nós somos amigos de longa data, a gente não conseguiu manter o contato, mas a gente sabe, é aquela centelha que está ali. Se a gente colocar combustível na nossa amizade, certamente a gente consegue se reaproximar. Aliás, é um pouco disso que eu gosto de mostrar para as pessoas a importância. Mas, meu amigo, já que você aceitou o meu convite, vai ser esse bate-papo, tem uma coisa que eu sempre pergunto para todos os meus convidados que são da área jurídica. Bom, para todos que estão nos assistindo, as lives vieram com essa ideia de eu poder, de alguma forma, retribuir, agradecer as pessoas que estiveram comigo nessa minha trajetória de mais de 25 anos de advocacia e nesses, sei lá, 5 ou 6 anos do Enchendo a Banca, contribuindo com os colegas advogados. Mas tem muita gente, Paulo, que se esquece por que se tornou advogado. Você fica tão imerso na profissão que você perde isso. Então eu quero que você se lembre e fale para o pessoal, por que você resolveu ser advogado? Vamos lá. 2 coisas antes, né? Aproveitando o que você falou. Primeiro, não você, mas quem falou foi o Bush, ele não corrigiu, ele endossou que nós acertamos, que o nome dele é Bush, o som é fechado porque é alemão, e não em inglês o nome. Então é Bush. E o segundo que você falou muito bem, e já respondo a sua pergunta, mas vale a pena endossar, sobre o networking. Nós precisamos desmistificar a palavra interesse. Normalmente, quando a gente fala interesse, nesse sentido mais assim emocional, as pessoas pensam algo negativo. Ah, fulano é interesseiro. Não, não é isso. Todas as pessoas se movimentam por interesses. Os interesses podem e devem ser absolutamente legítimos. E o networking é extremamente necessário para o crescimento, a um só tempo, profissional e moral da pessoa. Porque ela convive com mais pessoas, ela tem a possibilidade de se aprimorar em algum aspecto, e não só o aspecto profissional, também o aspecto... Eu não quero falar pessoal, porque eu não gosto de fazer essa divisão. A vida pessoal e vida profissional. Toda a vida é pessoal. Ah, não, eu também não gosto.
A vida é uma vida só, tem vários aspectos, né? Não tem como fazer essa divisão. Então, por isso que eu falo moral, porque de repente eu vejo um comportamento seu, ao conviver com você, mesmo num evento, um evento em que a gente vai mais pelo networking, né? Mas eu vejo um comportamento seu e eu acho esse comportamento louvável, admirável, e resolvo imitar. Isso é muito bom. Todas essas pessoas também se movimentam por afetos. Então a questão é a ordenação dos afetos. Nunca os afetos serem desordenados, mas ordenados. Então eu olho, gostei daquilo que o Eduardo Brena fez, achei bem interessante, farei igual. Não há problema algum. E evidentemente que ao fazer igual, eu imprimo o meu jeito de ser, mas dentro de uma ideia que eu absorvi no networking. Os ingleses têm uma palavra bem interessante para isso, chamado clout, né? Que significa prestígio. Então, tudo aquilo que você faz em sua vida, faz de positivo e bom, você transforma isso em prestígio que, de alguma maneira, influencia na sua atividade profissional. Então, o simples fato de uma pessoa jogar golfe, por exemplo, pode fazer com que aumente a rede de contatos dela profissionalmente. Por quê? Num almoço de negócios, de repente alguém fala sobre golfe e aquela pessoa, por jogar golfe, fala, olha, eu semana passada, inclusive, estive no campo. Eu dou um exemplo, né? Eu não jogo golfe nem nada, mas dou um exemplo. O hábito que não é muito saudável, mas... Você não joga, eu não jogo, mas nós conhecemos muitas pessoas que jogam, inclusive... Eu estou pensando aqui, o Maurinho Samarco hoje é o presidente do Golf Clube de São Vicente, e é um grande amigo também, assim como os irmãos dele, pai dele, todo mundo. Já me convidaram várias vezes para fazer parte do Golf Clube, eu ainda titubeei, mas é um clube de repente é uma excelente oportunidade, né? É o espaço físico mais bonito que tem em Santos. É um verde, estive lá algumas vezes. É maravilhoso, né? Mas eu falava, mesmo um hábito ruim, não saudável, como fumar charuto, permite com que você converse com pessoas que gostam disso. Então, tudo é importante. Não há nada que não seja importante. Nós precisamos o tempo todo nos relacionar com as pessoas, aprender coisas novas, não ter a cabeça hermética em muitos assuntos. E no passado eu fui bastante hermético, bastante refratário, me arrependo. Eu também. Nós precisamos manter a nossa personalidade, manter as nossas convicções, mas ser... Ah, minha sobrinha, que lindinha, participando aí, a Eduarda. Bacana, né? Com a Eduarda aí. Minha xará. Hã? Minha xará. É verdade. Então, nós precisamos sempre estar atentos a isso. Sobre a sua pergunta, eu vou responder inicialmente de forma irônica. Por que me tornei advogado? Eu sempre falei isso para os meus alunos quando eu lecionava na Universidade Católica de Santos, em outros lugares, e falo às vezes para os estagiários no escritório. Eu não nasci bonito o suficiente para ser galã, né, de novela, de filme. Não tive o talento de ser um ótimo jogador de futebol, coisa que você tinha. Você era um bom jogador de futebol, que eu me lembro. E também... Mas você era um ótimo judoca, vá. Não, nem tanto. Mas assim, não nasci com a vocação para ser jogador de futebol ou piloto de Fórmula 1. E nunca fui muito bom em matemática. Então sobrou o direito, né? Agora, brincadeiras à parte, eu me lembro que quando eu ingressei na faculdade, eu tinha muita dúvida. Eu tinha dúvida se eu queria estudar direito, e eu brinco, outra brincadeira, mas que é uma verdade, eu sempre falo para todo mundo, parece uma crítica à profissão, mas não é. Esse é o privilégio das pessoas muito inteligentes, como você, né, Paula? Porque tudo, você era bom em tudo, então tudo era um leque de oportunidades, é isso. Eu brinco muito com as pessoas. Sempre que alguém vem me perguntar, poxa, o que eu vou fazer? Você sente vocação específica para algo? Você é realmente apaixonado pela medicina? Não, eu não sei. É que eu acho que se eu for médico... Bom, se você não sabe o que vai fazer, faça direito. Porque o direito, ele tem um campo muito amplo para atuação. Então, é uma brincadeira, mas é uma brincadeira que tem por detrás uma verdade embutida e que não deve ser vista negativamente. Uma vez eu falei, as pessoas não entenderam. Se você não tem uma vocação específica,
O direito é a vocação de quem não tem uma vocação específica, justamente porque ele é amplo. Ele permite que você... as perspectivas profissionais são muito grandes. É possível advogar, é possível prestar um concurso público, é possível ingressar no magistério. Quase todas as profissões, quase todas as empresas valorizam a formação jurídica, mesmo que a pessoa não vai exercer a atividade de advogado ou não vai exercer uma função jurídica dentro de uma empresa, o diploma de direito serve. Ele ainda abre portas. Então, naquela época, eu queria ser... Instituto Rio Branco, né, Paulo? Instituto Rio Branco. Exato. A minha irmã entrou no magistério porque ela tinha o diploma em direito. Se ela não tivesse o diploma em direito, ela não teria oportunidade de entrar. Alexandre Gossin, outro querido amigo, também entrou. A gente deixa um abraço. O Blota, nossa, gente, também querido passou um amigo. monte de gente aqui, ó. E eu não tá andando para mim aqui. Desculpa, pessoal. Muito, muito, muito agradecido pelo prestígio de vocês. Hoje, inclusive, num grupo de WhatsApp, eu e Alexandre Gossin, um grupo repleto de advogados, e nós dois quase que iconoclastas, porque nós gostamos do que fazemos, eu sou muito grato à advocacia, todas as coisas boas que, materialmente falando, que eu pude usufruir da vida, foi como advogado, o trabalho me permitiu, mas nem ele nem eu somos aqueles caras que endeusam a profissão, colocam a profissão no totem e acreditam que o advogado muda o mundo. Não, não é isso. O advogado pode mudar algumas realidades, mas ele também pode atrapalhar, como toda e qualquer profissão. Existem grandes médicos, existem médicos que são lamentáveis. Existem enfermeiros que estão dando a sua vida nesse combate à pandemia, e existem aqueles que não estão aplicando a vacina para tentar desviar a vacina, que nós estamos vendo isso quase todos os dias, infelizmente. Então, o que eu e o Gossin nós tentamos mostrar lá no grupo? Que a advocacia ela é uma excelente profissão, ela merece destaque, mas ela não deve ser endeusada como, infelizmente, muitas pessoas endeusam. E, ao endeusar, criam problemas. Aqui é uma crítica construtiva que eu faço à Ordem dos Advogados do Brasil, porque o Código de Ética da Ordem ele é tão rigoroso que não inibe o péssimo advogado de praticar condutas antiéticas, mas atrapalha os bons advogados. Porque se você quiser usar, por exemplo, uma marca mais pessoal para edulcorar, olha, palavra bonita, né? Edulcorar as suas petições ou o seu material, de repente você pode ter um problema ético com a OAB. Essa é uma das preocupações que eu tenho como enxergador. Mas por quê? Porque os advogados ainda acham que a profissão... Não querem encarar a profissão de uma forma empresarial. Acham que é feio dar esse timbre empresarial. Porque colocam num patamar de sagrado. E aí eu se posso até frustrar alguém, mas eu sou muito sincero nesse aspecto, eu não coloco nada de sagrado na advocacia. É apenas e tão somente uma profissão que se reveste de dignidade como todas as outras profissões. E eu entrei nela porque eu não passei no exame da Escola Naval. Né? Eu achava que queria ser oficial da Marinha porque meu pai era oficial da Marinha. Então eu me preparei naquela época para a Escola Naval. Eu queria, meu sonho era ser um comandante de longo curso, um comandante, comandar meu próprio navio. Eu queria as divisas, queria as medalhas, né? Queria a farda branca. E eu fui muito bem no exame. O problema é que lá na Escola Naval não adianta tirar 10 em uma disciplina, 9 em outra, 9 em outra, 8 em outra, e numa ficar abaixo de 7. E eu reprovei em Química. Química sempre foi um trauma para mim. Eu fiquei 1 ponto abaixo de 7, tirei 6 e alguma coisa em Química. E uma nota não compensava a outra. Até fisicamente foi o único período da minha vida que eu não estava gordo. Né? Foi entre... Lá agora você está magro, pô. Não, ainda estou bem gorducho. Porque eu estava em forma. Eu tinha condições de prestar o exame, eu queria passar, então, fisicamente, eu tenho certeza que eu passaria. Eu fui reprovado em Química. Aí eu falei, não vou perder 1 ano. Eu prestei o vestibular para Direito na nossa querida universidade, na Casa Amarela, passei, aí comecei a fazer. Aí eu não sei se eu realmente gostei do curso ou se eu não estava mais com paciência
para estudar para a escola naval. Porque estudar é gostoso quando você foca em algo que é aquilo que você quer. Então, eu quero escrever um livro, eu vou ler tudo aquilo que é importante para escrever o livro. É óbvio que o estudo vai ser prazeroso. Mas estudo para provas e concursos é um estudo chato. Os mais jovens que, porventura, estiverem assistindo a gente, estudar para passar no exame da OAB é muito chato. Estudar para passar no exame da magistratura é muito chato. É diferente de se debruçar num caso concreto e estudar aquele caso concreto. Isso no caso específico da advocacia. Então, e meu pai, apesar de ser da Marinha de Guerra, deve ter acontecido alguma coisa que o deixou desgostoso, e ele tirou o incentivo. E ele falou, não, continue estudando direito é melhor. Eu acho que talvez ele quisesse ter estudado direito quando era mais jovenzinho, então ele me incentivou demais a estudar. Aí eu resolvi. E fui, estudei. Você sabe, meu amigo, você está contando essa história, eu acho que a gente nunca tinha conversado sobre isso. E não exatamente da mesma forma, mas você sabe também que meu pai também era militar, né? E ele nunca me estimulou, estranhamente, nunca me estimulou a entrar para a escola militar. E depois de um certo tempo, ele sempre falou que ele mesmo deveria ter feito direito. Falou, você sabe, quer saber? Eu deveria ter feito direito, porque direito Ele disse, ele falou com essas palavras: direito é a profissão que você te abre para o mundo, que tem muitos espectros. E é exatamente isso que você falou. Eu não sabia que a gente tinha essa história em comum também. Olha que a gente se conhece bem, né? A minha irmã entrou aí agora, talvez ela não tenha ouvido quando eu falei inicialmente. Ela, que se encontrou no magistério, ela realmente gosta da profissão, é entusiasmada, fez até um curso na USP, agora não me lembro o nome, mas eu fiquei bastante orgulhoso que ela fez esse curso, um curso de pós-graduação. Ela entrou no magistério porque ela era formada em Direito. O diploma de Direito ainda abre portas. Evidentemente que a profissão, a advocacia, ela se esgarçou um pouco ou bastante nos últimos tempos, perdeu o prestígio, né? Mas o diploma em si continua muito forte. Talvez o mais valorizado, né? E não é que as outras profissões sejam menos fortes, não é isso. Lá no grupo que eu falei para você que nós estávamos conversando à tarde, se eu tivesse que salvar 3 profissionais pensando no futuro da humanidade, certamente o advogado não seria um deles. Eu salvaria um engenheiro, salvaria um médico e salvaria um arquiteto, porque não que o direito não seja importante, já que o direito regula tudo, mas é possível que esses 3 consigam conviver com uma forma embrionária do direito, mas não dá para uma sociedade crescer se não houver nenhuma dessas 3 profissões. Então, quando eu falo isso, às vezes nossos colegas não gostam, ficam chateados. Eu gosto muito quando vou participar em curso, em eventos, seminários, eu falo, pô, não sei porque eu fui chamado, eu não sou vocacionado, eu não me sinto tão qualificado como os outros. E as pessoas acham que eu falo isso com ironia, mas não falo. Eu falo com absoluta realidade. Quando eu participo de um evento de direito marítimo, eu falo assim, olha, eu não sou um advogado especializado em direito marítimo, eu sou um advogado que trabalha com direito do seguro, que tem um dos braços do direito marítimo, e dentro dessa porção do direito marítimo, eu trabalho com um segmento específico. Quem é especializado em direito marítimo e conhece muito é a família Samarco, é a professora Eliane, Octaviano, né? São pessoas que conhecem profundamente o direito marítimo. O Brown, que trabalha também com o segmento do direito marítimo, mas muito mais amplo e aberto do que o meu. Então, eu sou muito sincero nessas coisas, e às vezes as pessoas acham que a ironia da minha parte não é, por isso é até bom conversar com alguém assim, transparente como você, que sempre foi assim desde a faculdade. Agora as memórias são reavivadas, né? Amigo, é que você, além de ser brilhante, além de você ser brilhante, você sempre foi brilhante. Você sempre foi muito modesto, mas não uma falsa modéstia, no sentido de que, cara, você sempre foi um cara que se colocava com humildade, e não de uma maneira pejorativa. E a gente tem na nossa profissão, honestamente, um quê de muita vaidade e muita arrogância em certos aspectos,
E isso é uma coisa que eu nunca enxerguei em você em nenhum momento, desde a época da faculdade. Você foi presidente do centro acadêmico, você sempre foi uma pessoa, se sacrificou em nome do centro acadêmico, inclusive, né? E, cara, é fantástico. Então, você, como prêmio do universo, você ainda caiu em um escritório que permitiu que você se desenvolvesse dessa maneira tão brilhante. Olha, você... Na área de direito comercial e daí na área de direito securitário desse lado, desse micro nicho do direito marítimo, né? E por isso você se desenvolveu espetacularmente. Não, por essa humildade. Não, eu fico feliz que você tenha falado isso. Parece que a gente combinou, mas não combinou nada. Ele fez o convite e a gente não conversou nada até 5 minutos atrás, quando ele disse, eu vou entrar. Né? Só para... foi muito bom você ter falado. Eu realmente, é engraçado isso. Eu acho que eu fui muito esforçado a vida toda, desde jovenzinho. Eu não queria tirar férias quando era estagiário, nem no início da minha carreira, porque eu queria me mostrar importante para o meu falecido chefe. E graças a ele, eu acho que meu pai e ele, o Dr. Rubens Walter Machado, falecido, pessoa boníssima, eu tive grandes oportunidades na vida. Meu pai empurrou, deu um empurrão, e o Dr. Rubens, ele me pegou pela mão, e foi, é até bonito, eu me lembro, guardar as proporções, evidentemente, mas eu me lembro de uma frase de Isaías, ele fala, eu sou o Senhor teu Deus, te tomo pela mão, não temas, cuidarei de ti. Basicamente foi o que o Dr. Rubens fez comigo. Né? Ele me tomou pela mão e ele corrigiu, porque eu sou vaidoso. Eu espero em Deus não ser arrogante, prepotente, mas eu sou vaidoso. E ele corrigiu vários defeitos durante o tempo que eu convivi com ele, e às vezes de forma dura. Hoje eu compreendo que ele foi até bastante carinhoso. Na época eu falava, caramba, ele é duro comigo, ele é bravo, tal, mas ele corrigiu. Eu acho que ele sabia com quem estava lidando, sabia as virtudes e os defeitos, e ele corrigiu os defeitos. Então eu sou muito grato a isso. Sempre que eu faço alguma coisa, eu penso, será que ele aprovaria? Sim ou não? E quando ele não aprovaria, eu falo assim, é porque ele não conseguia, talvez para ele isso fosse avançado demais. Mas eu tenho certeza que lá, onde ele está no céu, ele olha e fala, não, ele está certo. Né? Isso, pelo menos é o que eu espero. Mas eu sempre penso isso. O que meu pai pensaria de mim diante disso e o que o Dr. Rubens acharia com essa decisão. Às vezes, quando eu converso com o filho dele, que é meu sócio, o Rubens Filho, eu lembro muito disso. Né? Será que o seu pai aprovaria isso? Né? E não aprovando, por quê? E se ele tivesse dúvida, o que nós teríamos que fazer para convencê-lo? Porque ao pensar assim, a gente começa a tomar rumo. Até porque o nosso tema hoje é justiça, moral, direito. É que faz tanto tempo que a gente não se vê e se lembra de um monte de coisas. Mas eu acredito muito nisso. No casamento entre o direito, a justiça e a ordem moral. Infelizmente, há uma desassociação. Essa desassociação, há quem não goste, todo mundo fala que a ordem moral influencia o direito. Isso aí é inegável. Mas qual ordem moral? Aquela criada pelos próprios homens ou aquela que vem de algo maior? Eu sou um justo naturalista, eu acredito no direito natural e acredito que existem regras que são da natureza e essas regras são imantadas, são dadas por Deus. Então, eu acredito muito nisso. Então, evidentemente, que eu não consigo desassociar direito e moral. Né? Eu não consigo. Para mim, direito e moral caminham lado a lado, de mãos dadas, almas unidas, na mesma estrada. E o Dr. Rubens sempre falava isso para mim. O Dr. Rubens sempre falava. E aí nós temos que voltar ao tempo da Grécia Antiga, ao conceito de diké, que era justamente esse conceito que falava direito e moral têm que estar juntas. É possível, tecnicamente, desassociar o direito da moral? Sim, é possível. Mas todas as vezes que isso foi feito, nós tivemos grandes desastres. E aí eu cito 3 exemplos. A antiga União Soviética, o regime comunista stalinista da antiga União Soviética, em que não havia direitos e garantias fundamentais. Então as pessoas eram presas apenas por serem inimigas do Estado, e o conceito de inimigo do Estado é muito amplo. A Alemanha nazista, que virou um lugar comum, todo mundo fala, lembrando também da filosofia grega, os gregos falavam muito em topoi. Topoi é o lugar comum.
né? Então, hoje em dia, existe até uma banalização do conceito de nazismo. Todo mundo fala qualquer coisa é nazista, mas não é. Mas é proposital isso, você sabe, né? É proposital. E, entretanto, a gente vê o seguinte... aqui acho que eu vi aqui... O Edu, metade, o Bush colocou, Quem me chama de Dom Cremonese monstro é o Dom Baroni, é um amigo muito querido, palmeirense, lá do interior de Bauru. Gosto muito dele. E eu acho que ele é um grande masoquista, porque ele participa de quase tudo que eu faço, né? Eu sou convidado para uma live, ele está lá, às vezes na Rádio Jovem Pan ele escuta. Então eu falei assim, esse Baroni deve ser maluco, ele deve ter raiva. É um grande admirador, né? Tudo que eu faço ele sempre escuta, né? Então, mas é um amigo muito querido. Deixa eu te falar. É um homem admirável, né? Não perde o seu raciocínio. Você estava falando do lugar comum que os gregos falam. Que eu preciso fazer só uma intervenção. Você também foi um professor brilhante. Você sabe que quando eu mando um e-mail para todos os meus alunos, tal, o pessoal que me segue, para avisar das lives, né? Eu recebi uma mensagem de volta do Ayrton. O Ayrton falou que ele ia fazer um esforço, eu nem sei se ele conseguiu entrar, que ele estava com problema do negócio do horário de escritório. Eu falei, meu amigo, entra pelo celular, porque ele fez tantos elogios a você como ex-aluno seu, então você sabe, você foi brilhante também como um grande professor. Eu tenho muitas referências de muitas pessoas que foram seus alunos e falaram assim, não, pô, o Cremonese foi maravilhoso, foi demais, tal, porque você se entrega, né, para quando você tem esse compromisso. O Bush está falando o seguinte, ó, do nosso comentário anterior, você já emenda, que ele só acha que os jovens advogados deveriam estudar mais, ler mais, né, porque nos últimos tempos ele não vê a valorização dos livros. Caramba, ontem eu percebi que eu tenho um calhamaço de livro para ler que eu comprei, eu vou comprando e não dá tempo de ler tudo. E também ele percebe que não há uma valorização dos professores. Emenda com tudo. Então, vamos lá. Mais uma vez agradeço a todos que nos assistem. Infelizmente não dá para nominar todo mundo, mas aí, na pessoa do Baroni, que é um homem que eu gostaria de ter o coração dele, eu deixo minha homenagem para todos, inclusive para o ex-aluno que você citou. Se ele exagerou, porque provavelmente ele era muito jovem quando assistiu às aulas e os jovens se deixam impressionar. Mas eu falava sobre esse desastre que é a desassociação, né? Os lugares comuns, lembrei do topoi dos gregos antigos, lembrei da Diké, e como não se pode ter a desassociação de direito e moral. E aí lembrei da experiência comunista do Stalin, lembrei da Alemanha nazista, que virou lugar comum, que todo mundo fala, mas quase ninguém estuda. E tem um episódio também, é um pouco menos banalizado, mas as pessoas também falam demais, pelas razões certas, mas poderiam aprofundar mais, que foi o sistema do apartheid na antiga África do Sul. Né? E vejo como o direito é perigosíssimo. O direito é perigosíssimo quando ele caminha desassociado dos outros ramos do conhecimento e principalmente da ordem moral. Não estou aqui de forma alguma a criticar Kelsen, porque quem sou eu para criticar Kelsen? Kelsen é muito falado e pouco lido também. Mas quando ele falava em teoria pura do direito, é óbvio que ele não falava de um direito estanque acima de qualquer outro ramo do conhecimento. O que ele falava era a necessidade de uma racionalização na hora de se empregar o direito. Então, separar do todo para poder normatizar o todo. Era um negócio diferente do que as pessoas interpretam. Mas, independentemente dessa injustiça que fazem com Kelsen, a verdade é que nós não podemos falar numa pureza do direito. E no caso da África do Sul, existe até um rompimento com a ordem ontológica, não só com a ordem moral. Porque o que dizia o sistema jurídico da África do Sul? Que se um homem branco ou uma mulher branca casasse com um homem negro ou uma mulher negra, ele automaticamente passava a ser negro. Por quê? A diferença dos direitos entre os brancos e negros na sociedade da África do Sul era flagrante, era enorme. Então perceba que coisa interessante. O direito violentava a natureza. Porque uma pessoa não se torna branca ou se torna negra por conta de uma decisão jurídica ou de um casamento. Ele é branco ou ele é negro. Né? Então,
isso é uma questão de biologia, não é uma questão jurídica. Mas o direito, para poder justificar algo que era moralmente deplorável, passava a afetar todos os campos da vida. Então é perigosíssimo. Daí, agora sem contradição, que foi falado antes, até em tom de humor, a importância daquele que trabalha com direito, do advogado, do juiz, do promotor de justiça, do acadêmico, do professor que se dedica ao estudo do direito, porque, evidentemente, que nós precisamos de engenheiros, e eu louvo demais os engenheiros, acho que um dos problemas do Brasil é ter poucos engenheiros e muitos advogados. Agora é uma crítica assim, consistente, uma crítica real, mas é óbvio que nós precisamos daqueles que conhecem o direito para poder normatizar a sociedade, porque não tem como viver sem norma. E aí nós entramos em vários outros campos assim, interessantíssimos. Esse é um assunto que renderia aí pelo menos umas 10 lives, porque nós... Estou à disposição, viu? Se você tiver tempo na sua agenda, a gente dá um jeito. Vai ser um porque prazer. falar com você seria um prazer. Paulo, teve uma coisa que nós conversamos, nós não combinamos. Perdão. Mas nós... Só aspa, não me deixe esquecer da pergunta que foi feita sobre os alunos e a leitura do direito. Assim que você perguntar... boa. É do Bush. Não, responde isso que a gente já entra, porque tem a ver. Então, olha só, fica até mais fácil responder uma pergunta do Bush, provavelmente porque ele é apaixonado por literatura, né? Como eu sou. A diferença é que eu tenho menos capacidade do que ele. Tem um estagiário no escritório, né, o Leonardo, o garoto é genial. Ele escreve melhor do que eu, lê mais do que eu e raciocina o direito já melhor do que eu em muitos aspectos, né? Significa que você é um grande mestre. Não, eu gosto muito de exaltar, assim, sabe, a qualidade do garoto. 20 e poucos anos, assim, muito talentoso. E ele me faz lembrar o Bush. O Bush, como jovem, ele era diferenciado. Ele tinha uma consistência literária muito sólida, muito madura para a idade. Eu Cultura, né? Por isso. Então, eu me sinto bem à vontade para responder a pergunta dele, porque um dos grandes problemas do profissional do direito atual, não só os advogados, mas também os juízes, também os promotores de justiça, também os delegados, mesmo os professores, é a falta de leitura não jurídica. Eu falo com toda a convicção do mundo. Miguel de Cervantes forma melhores advogados do que qualquer doutrinador. Tolstói forma melhor advogados e juízes do que qualquer doutrinador. Eu tenho muita convicção nisso. Uma das coisas que eu não gosto é desse amor exagerado, que eu chamo de afeto desordenado, que a sociedade contemporânea, e quando eu falo sociedade contemporânea, eu falo desde o início do século passado, ou até mesmo o final do século retrasado, tem pelo especialista, tem pelo técnico. É evidente, você até citou, que um advogado, quando ele se especializa num ramo, a possibilidade dele prestar um serviço melhor, né, é maior, é óbvio, do que uma pessoa generalista. Mas isso tem um perigo, que é a falta de formação basilar geral. Pelo menos os princípios gerais de cada ramo do direito, é importante que o profissional conheça. E é importante que ele tenha uma cultura geral. E só a literatura... Não vamos nos iludir, né? A televisão pode ajudar quando a pessoa seleciona bons programas, as redes sociais podem ajudar quando a pessoa seleciona bons canais, como o seu, né? Tudo ajuda, tudo é ferramenta de aprendizagem, mas nada substitui o livro. O livro é importantíssimo, né? E eu costumava também brincar com meus alunos, além de incentivar a leitura, eu falei assim, olha, para passar num concurso público ou para passar no exame da OAB, você vai ter que estudar o direito pelo direito, vai ter que estudar até de uma forma chata, mas essa é a sua obrigação. Agora, para a vida, né, você tem que ter um nível de leitura razoavelmente bom. Evidentemente que muitas pessoas triunfam sem essa base cultural. Eu não falo aqui de sucesso, nem de sucesso econômico. Eu falo de crescimento. A ordem moral que nós estamos falando, ela é influenciada pela literatura. O conhecimento ou o exercício do direito, ele se torna melhor quando ele é influenciado pela literatura. Até a religiosidade é melhor. Evidentemente que uma pessoa extremamente simples e pura de coração,
ela com certeza agrada a Deus. Mas a vida religiosa, ela é cheia de pedras, né? Ela é cheia de armadilhas. Então, quanto mais leitura a pessoa tiver, mais ela compreende, mais ela se afasta de uma fé infantil e mergulha no mar de uma fé profunda, né? Uma fé fundada na razão. Mais a pessoa se torna... ela se torna livre, ou pelo menos quase livre, dos grilhões emocionais. Você com certeza já deve ter pensado, poxa, se eu tivesse aos 20 anos a cabeça que eu tenho agora, teria evitado muita coisa. É óbvio. Quantas pessoas eu magoei achando que eu estava certo? Inúmeras. Se eu fosse contar, se eu fosse perder um ano de vida por cada pessoa que eu magoei, e espero em Deus que a maioria magoei por idiotice, não por maldade, eu já estava morto. Né? Eu teria uma conta negativa. Então, a pergunta do Bush é até fácil de ser respondida. Né? Um dos problemas do direito atualmente é a falta de leitura geral dos protagonistas do direito. Então, mesmo a leitura técnica não é tão boa. E eu me lembro muito que o José Ortega y Gasset, o grande pensador espanhol, ele criticava demais o especialista, ele criticava demais o técnico, porque ele entendia que essa visão mais robusta da cultura era esfumaçada, era destruída pelo amor exagerado ao tecnicismo. Repito, a especialidade é importante porque ela conduz a uma certa perfeição, mas nunca vai ser uma perfeição mais do que perfeita, com perdão do trocadilho, se não houver um embasamento cultural forte. Eu acredito muito nisso. Eu acredito... Então vamos, gente, lá no nosso começo, vamos dissociar isso. Porque nós estamos falando de obter melhores resultados profissionais, e tem muita gente que pensa nisso só na grana. É claro que o dinheiro é muito importante, ele é muito importante, ele só não pode ser um fim em si mesmo, um objetivo maior. O que eu percebo, Paulo, é que esse aprofundamento distancia esse super especialista, e muitas vezes, em função do seu ego, em função dessa sua capacidade de autorrealização, dessa necessidade de autorrealização, ele distancia essa pessoa de valores humanos fundamentais. E aí nós estamos voltando a falar de moral. Essa é uma questão. O problema não é, na minha concepção, se especializar aprofundadamente. O problema é você apenas se aprofundar nisso e se esquecer da pessoa que você era. E é por isso que eu pergunto inicialmente para os nossos convidados o porquê. Porque eu estou vendo muitas e muitas pessoas que atuam no ramo do nosso ramo do direito, nesse aspecto gigantesco, seja juiz, promotor, advogado ou qualquer outra profissão, que se esqueceram esse valor romântico inicialmente. Porque ninguém vai fazer direito apenas, único, exclusivamente, porque quer ficar rico. Ele tem um valor especial por trás disso. Ele tem um propósito de justiça sempre. Ele tem um propósito moral forte. Ele tem um propósito de igualdade forte. Só que as pessoas se esquecem. Olha, porque ficam imersos nesse turbilhão que é a nossa vida, é a necessidade de dar resultados factíveis, resultados de dinheiro mesmo, e se perde nesse caminho. Eu vejo que essa é a grande questão. E aí, claro, uma falta de, eu não vou dizer religiosidade, mas um distanciamento da espiritualidade, que isso também é uma coisa que está acontecendo em larga escala, contribui para isso. Existe um autor brasileiro, Eduardo Gianetti, ele fala muito sobre o auto-engano. E eu gostei muito disso, porque nós vivemos de auto-engano em auto-engano. Ninguém se acha capaz de cometer falta ética, ninguém se acha capaz de arrepiar
a moral, ninguém se acha uma pessoa má ou capaz de fazer o mal. Então você fez colocações muito inteligentes, muito pertinentes, e que vale a pena a gente tentar aqui, numa forma, ainda que de cultura de mosaico, né, de pedrinhas, comentar. A primeira, sobre o dinheiro. Existem duas coisas interessantes a falar sobre o dinheiro. Uma delas eu ouvi, de viva voz, do Papa Bento XVI. Eu estava em Roma, mais precisamente no Vaticano. Era uma cerimônia do Ângelus. E o Papa falou, mais ou menos com essas palavras. Deus nunca condenou o dinheiro. Deus condenou o uso iníquo do dinheiro. Quando se fala na Bíblia, não servirá a dois amos, a Deus e ao dinheiro, não quer dizer que quem ama a Deus, né, ou pelo menos se esforça para amar a Deus, ou pelo menos acredita, odeia o dinheiro. E nem que o dinheiro é ruim. O dinheiro não é ruim. O uso iníquo, ou o que você falou, a busca dele de forma desordenada, a busca do dinheiro de forma equivocada, errada, são fontes do mal. A idolatria do dinheiro é fonte do mal. Mas sem dinheiro nós não fazemos nada. Nós precisamos de dinheiro. Nós precisamos de dinheiro, inclusive, para comprar os livros que nós gostamos para o nosso enriquecimento. O incenso que eleva a prece ao céu na missa, né, ele foi produzido por alguém, comprado com dinheiro de outro alguém. Então, é imprescindível. O dinheiro é importantíssimo para a vida. Ele só não pode ser a razão de todas as coisas. E a segunda frase parece o oposto disso que nós colocamos, mas não é. O desprezo pelo dinheiro, isso aí eu ouvi no Poderoso Chefão, eu achei interessante, é uma cena que não foi em nenhum dos filmes, seria para aparecer no Poderoso Chefão 2. Aí o Michael Corleone fala o seguinte, o desprezo pelo dinheiro é um truque dos ricos para manter os pobres sem. Então tem muita gente que fala o dinheiro não é importante, o dinheiro é mau, não, isso é bobagem. O dinheiro é importantíssimo porque o dinheiro é que permite que nós tenhamos condições materiais para poder fazer aquilo que espiritual, moral ou prazerosamente nos é mais importante. Eu gosto muito de viajar. Sem dinheiro eu não consigo viajar. Não adianta, eu posso ser uma pessoa eloquente, posso ser uma pessoa razoavelmente inteligente, com um bom nível cultural e um coração maior do que meu corpo. Mas ninguém vai me dar uma passagem aérea ou vai me pagar o hotel ou vai permitir que eu tome Campari na Piazza Navona tranquilamente ou vai pagar o charuto que eu gosto de fumar. Não, isso aí é o fruto do trabalho. Então, nós temos que trabalhar pensando também na remuneração. Mas não pode ser só isso. Né? Aí que surge o problema do direito. Quando o advogado perde uma causa e fala, quer saber, não era tão importante, ele precisa rever seus conceitos. Quando um desembargador ouve uma sustentação oral bem feita, não é aquela sustentação oral que irrita o desembargador. Aqui um puxão de orelha em nossos colegas, tem muitos advogados que vão lá, gastam uns 15 minutos com uma apresentação chata que parece que quer dar aula de direito para o desembargador. Então, isso é errado. A sustentação oral tem que ser vibrante, tem que ser pontual, se possível, metade do tempo que o advogado tem à disposição. Aqui me permite uma dica para os mais novos, e em questões muito pontuais e importantes. Aí o desembargador, depois de ouvir essa sustentação oral, ele olha, ele pensa o seguinte, eu acho até que o advogado está certo, mas aí eu vou ter que rever o meu voto, vou ter que convencer meus colegas, aí tem o CNJ que está me pressionando. Quando um desembargador cai nessa tentação, ele precisa rever seus conceitos, é voltar àquele ponto fundamental. Em algum momento, a gente, mesmo quem, como eu, não entrou na faculdade pensando, não, eu quero me formar em Direito, as coisas aconteceram na minha vida, em algum momento eu fui muito apaixonado. Em algum momento eu acreditei que era possível fazer coisas boas por meio do direito. Então eu não posso perder isso. Eu não tenho mais a ilusão. Eu não vou mudar o mundo. Né? É muito bonita aquela história do passarinho que põe a gotinha d'água e vai lá para jogar a gotinha na floresta incendiada. Aí vem aquela lição de moral que se eu for falar com uma criança, se eu for falar com meus sobrinhos agora, o Gabriel, a Juliana, ou com as pessoas que eu gosto, eu vou dar essa orientação. Eu vou falar, olha, faça isso. Mas eu sei que isso é para incentivar as pessoas e não é uma realidade. O passarinho não vai conseguir combater um incêndio e se ele falar que está fazendo a parte dele, o mundo não vai mudar por isso. Se eu morrer amanhã, com exceção da minha mulher, meus sobrinhos, minha irmã, minha mãe, né, meia dúzia de pessoas que vão ficar tristes por um período, o mundo vai continuar a mesma coisa. Então não tem essa ilusão.
Mas eu posso mudar pequenas realidades. Eu posso mudar a realidade daquele que me confiou, né, o seu caso. Eu posso mudar realidades interagindo com o Poder Judiciário. Eu posso mudar realidades quando eu falo alguma coisa e, de repente, um advogado mais jovem ouve. Se daqui sair um advogado que fala assim, não vou gastar os 15 minutos na sustentação oral, principalmente nesse tempo de sustentação oral online, eu já me sinto vitorioso. Aí eu volto àquele ponto fundamental que você falou. Aquele ponto fundamental que meu antigo chefe, o saudoso Dr. Rubens Walter Machado, colocou no meu coração. Que eu tinha que fazer as coisas de forma correta. Como uma vez alguém me... O Dr. Rubens falou com outras palavras, e depois um advogado muito famoso também falou isso para mim. Paulo, quando você escrever, não escreva para agradar os seus clientes. Escreva para os seus filhos. Eu não fui abençoado com o dom da paternidade, mas eu tenho sobrinhos, filhos de amigos e dos meus sócios, filhos de casais amigos que eu sou apaixonado pelas crianças. Então, esse é o objetivo, escrever para eles. Então, eu acredito ainda nessas coisas. Eu apenas perdi as ilusões. O amor passado, ele não é mais infantil, ele amadureceu. Então, ele é mais concretista, ele é mais realista. Eu sei agora dosar um pouco melhor. Aquele espírito ainda existe em mim. Tanto é, graças a Deus, não só eu e meus sócios. Ano passado foi um ano excelente para nós, em muitos aspectos, apesar da pandemia e do sofrimento geral. Para nós, o escritório foi um ano bom, mas nós sofremos 3 amargas derrotas. Essas 3 derrotas mexeram muito conosco. Mexeram muito, porque nós não esperávamos. E nós começamos a rever toda a forma de agir, de pensar, buscamos soluções para mudar a linguagem, que era uma linguagem antiga e que foi bem sucedida até então, mas a gente precisava mudar. E eu fiquei comovido depois de ver que nós temos personalidades diferentes, jeitos diferentes, mas como os 5 ficaram abalados com as derrotas e sentiram profundamente. E não foi porque nós perdemos honorários assim bem expressivos, foi porque nós não ficamos conformados, nós sentimos que fomos injustiçados. Eu quase chorei. Né? Então, bacana. Tem uma pergunta para você, Paulinho. Então, tem uma pergunta para você. Espírito, né? E eu me emocionei. E mais engraçado, porque eu sou sanguíneo, eu sou mais visceral. Mas eu percebi meu sócio Márcio, o sócio Rubens, o sócio Luiz, eles são mais low profile, são mais equilibrados mesmo, né? Eles são mais... E eles sentiram, de formas diferentes, mas eles sentiram. Então eu percebi, caramba, nós ainda temos o espírito do velho Dr. Rubens, que apesar de uma vida profissional bastante rica e de longa data, ele ainda sentiu uma derrota. Eu costumo dizer que eu acredito que ele adoeceu por conta do que ele achou e não foi, que seria um erro profissional. Ele sentiu aquilo. Olha. Já experiente, com cabelo branco, aquilo entrou no coração dele e ele passou isso para mim. Então, eu não me conformo ainda com as derrotas, principalmente quando eu percebo... Às vezes eu aceito, às vezes eu percebo, caramba, o juiz está certo. A minha argumentação não era tão boa, eu não tinha visto esse ponto de vista, eu perdi, mas eu concordo com o juiz. Às vezes com o adversário mesmo, quando ele escreve alguma coisa, eu falo, pô, ele está certo. Já aconteceu numa sustentação oral, veio uma advogada do Rio de Janeiro, mais jovem, ela foi brilhante. Eu ia falar depois dela. Quando ela começou a falar, eu abaixei a cabeça e falei, ela está certa, ela está certa. Aí eu pensei assim, a minha função não é fazer a justiça, quem faz a justiça é o juiz, a minha função é defender meu cliente com tudo. E foi o que eu fiz. E por sorte, eu ganhei o caso. Mas quando acabou a sessão, eu cheguei para ela e falei assim, não sei se serve de consolo, mas você me convenceu. Eu achei que você estava certa, a sua argumentação era melhor do que a minha. Parabéns, e não falo isso para agradar. Eu realmente achei que você foi melhor. Então, pelo menos ela deu um sorriso, né? Saiu um pouco menos triste. Mas tem isso. Eu, às vezes, quando perco, eu falo assim, não, perdi, mas perdi com classe. Fiz o que era possível. Aqui... Agora, quando eu não sinto isso, aquela derrota ainda mexe comigo. Então, eu fico contente porque eu falo, aquele garoto lá da faculdade que achava que ia fazer... Não está esquecido, né? Não morreu. Ele não morreu, mas ele não morreu.
Então, Acho que esse é o segredo. Esse talvez seja um dos segredos do sucesso de vocês, lá do escritório de vocês. Tenho uma pergunta para você, Paulo. A gente está falando sobre a maneira de atuação do jurídica, essa questão moral e ética e questão envolvendo a justiça. Eu não consigo entender o nome dele, ele está Blottar. Ele está falando assim, não seria o caso de hoje? Depois você me fala o seu nome aqui, tá? Para eu citar corretamente. Então, ele está perguntando assim, não seria o caso de hoje? Temos algumas pessoas que operam o direito de forma linear, ser aquelas que quando ingressaram na faculdade de Direito, o fizeram pela busca de justiças particulares? Sim, é bem possível. O Blottar é o Rodney, que recentemente 1 ano de casamento, é um jovem talentoso. Legal, Rodney. Vai completar em abril 20 anos de mercado segurador. Ele trabalha para o mercado segurador, muito bom, excelente profissional. E é também introspectivo, gosta de pensar, às vezes eu troco algumas ideias com ele, eu acho que ele está certo. Muitas vezes existe aquela visão particular, mas aí há uma coisa que nós precisamos deixar bem claro. Independentemente da ética, independentemente da moral, quer dizer, independentemente do que eu digo, é o seguinte, já se presume que a ética é a moral codificada, né? Já se presume que a ética e a moral estão absorvidas. Então, em nome da ética, como advogado, eu tenho que defender o meu cliente. Isso é a minha função. Ainda que eu não acredite numa tese, eu tenho que defender. Eu não vou falar aqui publicamente que, de repente, alguém que advoga contra o mercado segurador, Paulo falou isso. Existem algumas teses que eu defendo que eu não acredito. Né? Eu converso muito com meus sócios, vou defender essa tese porque o meu objetivo é ganhar a causa para a seguradora, mas eu não acredito nela. Mas eu defendo. Por que eu defendo? É uma tese moral, não tem problema algum. São visões. Mais ou menos o seguinte, juros de mora 1% ao mês ou é a taxa Selic? Evidentemente que eu defendo os juros de mora de 1% ao mês. E eu acredito nisso. Mas se eu acreditasse que o certo é o critério da taxa Selic, eu defenderia os juros de mora tranquilamente. Por quê? Porque eu tenho que defender o meu cliente. Quem tem que fazer a justiça é o juiz. Então, cada um... Esse é um outro problema que existe no mundo. Um outro problema que existe no mundo contemporâneo é que as pessoas querem fazer a função dos outros. Então, eu sou advogado, a minha função é defender meu cliente. O juiz, a função dele é decidir. Né? O governador tem que governar o Estado, o presidente tem que governar o Brasil. Né? O que acontece hoje em dia, o cara mal ingressa na política, vira deputado estadual, já pensa em ser senador, ou no mínimo deputado federal. Então ele deixa de ser o que ele é. Uma vez eu usei uma figura que eu acho que cai como luva à mão aqui. A pior coisa do mundo, e acontece com frequência, é uma capela com ego de catedral. Ela é uma capelinha, mas ela quer ser uma catedral. Aí, ao fazer isso, ela nunca vai ser uma catedral, porque ela não é uma catedral, e ela deixa de ser aquilo que ela é, uma capelinha, que é um lugar muito bom, onde as pessoas colocam seus joelhos lá, onde as pessoas agradecem, onde as pessoas choram, onde as pessoas pedem. A capelinha tem muito valor. Só que como essa capelinha quer ser uma catedral, ela perde a sua função de capelinha. Então esse é o grande problema. Né? Em nome de uma igualdade que não existe no mundo dos fatos, nós queremos uma igualdade plena, as pessoas deixam de ser o que são e tentam ser o que não são. E com isso, perdem a oportunidade de fazer coisas muito boas, sendo quem elas deveriam ser. Então, é sempre isso. A pessoa vive no ponto futuro e esquece de viver o presente. Planejar o futuro é bom. Querer ser mais do que é bom. Mas esquecer do que se é muito perigoso. É nocivo, porque aquela pessoa se torna amarga, ressentida, cheia de rancor. E aí ela fere, se é um advogado, ignora a moral, fere a ética, né, e tenta vencer a todo custo, mas não porque ele quer o bem do cliente dele. Ele quer que o seu ego seja enaltecido, ele quer os honorários, o que não há nada errado, desde que se faça as coisas certas, e ele quer porque quer ganhar a todo custo. E não é bem assim. É possível defender o que não se acredita, mas não é possível distorcer o direito e agir de forma desleal.
E, infelizmente, a deslealdade, ela é, não só no mundo jurídico, mas acho que deslealdade é a coisa que a gente mais vê no mundo de longa data já. Não vou dizer nem tempo atual, porque senão me torno um cético do tempo atual, quando, em verdade, esses problemas são antigos. Antigos. A gente tem uma questão conceitual, né? Que o ser humano, em muitos aspectos, nem vai dar para a gente discutir essa questão, porque são 19h30 já, daqui a pouco a gente vai ter que encerrar. É uma questão da grande dificuldade do ser humano de se desconectar da sua necessidade de sobrevivência, do seu instinto de sobrevivência. O instinto de sobrevivência, ele é tão exacerbado, ele é tão difícil de se desconectar dele, que ele é capaz de fazer com que o ser humano ele perca o que é mais fundamental dele, que é justamente essa humanidade, que está ligada a valores como empatia, como amor e como justiça, e não o egoísmo e a necessidade de vencer a qualquer custo, né? Você me fez me lembrar de uma audiência que eu fiz com um advogado que foi nosso professor, e aí na audiência ele mostrou assim, Brena, olha, tem a empresa, eu estava pelo reclamante, hoje eu nem advogo mais para reclamante, só para a empresa. E ele me mostrou uma situação, falou, Brena, ó, tá vendo aqui, a empresa fez isso, mas estava errado e tal, não sei o quê. E eu falei para ele, eu vi que a empresa tinha feito certo, e falei, não, então eu vou desistir desse pedido aqui e tal, porque tá tudo bem, porque não é ganhar a qualquer custo. Ganhar a qualquer custo é uma pena que as pessoas tenham perdido esses valores. O Enchendo a Banca tem um pouco esse valor meu pessoal, assim, de fazer com que os advogados percebam isso e se dispam desse ego e dessa arrogância em algumas circunstâncias que está em volta do nosso meio jurídico, como em outros, né? No meio médico e meio político, a gente sabe disso, mas a gente procurar resgatar os nossos valores humanos. Olha, meu amigo, pode falar, pode comentar. Não, a gente tem que encerrar. Eu estou muito feliz. Eu acho que, além do espírito de sobrevivência, de uma forma equivocada, muitas vezes vivido, o que nós temos é a falta do espírito de sacrifício. Então, como eu não quero entrar aqui num campo religioso, respeitando as várias sensibilidades, eu me permito, para os homens e mulheres que nos assistem, né, principalmente aqueles que estão se formando agora, que estudem o Código do Cavaleiro Medieval europeu, a ética do guerreiro da filosofia grega antiga e o Código Samurai, o que seria o equivalente ao guerreiro medieval europeu, só que oriental, japonês. Porque eles são muito ricos e eles defendem isso, de fazer o que é certo, mesmo que ninguém esteja olhando. Fazer o que é certo, mesmo que se venha a perder. Fazer o que é certo em nome do sacrifício. Porque nós sempre vamos encontrar, é o auto-engano que falou o Eduardo Gianetti, nós sempre vamos encontrar justificativas para dizer que as nossas condutas são corretas, mas a dos outros não. Nós sempre vamos encontrar, não, eu só fiz aquilo por causa daquele outro. Não, eu traí a minha mulher porque minha mulher não me beijava direito. Não, eu enganei o meu empregador porque o meu empregador não me pagava bem. Nós sempre vamos enganar, é o auto-engano, nós sempre vamos ter uma justificativa para nós e nós não damos essa justificativa para os outros. Mas isso tudo é fruto do espírito de sacrifício. O espírito de sacrifício é aquele que a pessoa faz o que tem que ser feito, mesmo que isso lhe custe. Né? Eu me lembro, eu gostava muito dessa simbologia. Nem sempre eu consegui. Várias vezes eu errei, né, nessas minhas próprias convicções e não consegui ter a firmeza de levar adiante. Mas eu me lembro que eu tinha tanta gratidão pelo meu antigo chefe que eu atravessava a rua do lado do sentido dos carros, para que se me atingisse a mim primeiro e não a ele. Eu acredito nisso até hoje. Eu acho que eu não tenho que arriscar a vida pela minha mulher. Eu tenho que dar a minha vida pela minha mulher. É meu dever ético. Ela tem que arriscar por mim, mas eu tenho que dar a vida por ela. É meu dever. Eu tenho que dar a vida pelos meus sobrinhos, pelos filhos dos meus sócios, que eu tenho grande estima, pela Pietra, que é filha de um casal amigo,
pelos filhos dos amigos do seu filho, que eu descobri que uma amiga minha foi catequista do seu filho, enfim. A Luciana? É isso, eu tenho que dar vida por todo mundo. Por todo mundo que eu acho que tem alguma importância maior do que a minha. E isso é encastelado. Não quer dizer que eu sempre... Pode ser que se um dia eu for testado, eu venha fraquejar. Pode ser. Eu não me coloco numa... Mas pelo menos o meu ideal é esse. É aquele do cavaleiro medieval, né? Eu costumo brincar que eu sou um homem anacrônico porque a minha cabeça é medieval, graças a Deus. Então eu estou preparado para... Eu gosto disso. A única coisa que eu não sei até hoje, que eu preciso digerir internamente, se isso é por excesso de vaidade ou é um sentimento sincero. Mas seja qual for, ainda que seja por excesso de vaidade, eu farei o que é certo, mesmo que pela razão errada. Então já é alguma coisa boa. É melhor do que fazer o que é errado, ainda que pela razão certa, né? Então, eu fico muito feliz com isso. Conhecendo como eu te conheço, você está muito mais para uma pessoa altruísta do que para uma pessoa egoísta. Então, certamente não é pelo seu ego, não. É justamente por ser uma pessoa valorosa. Meu amigo, você sabe que eu esqueci de fazer uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas? Eu gostaria que você resumisse, porque a gente sabe que nos eventos jurídicos sempre vem uma apresentação formal com aquele currículo. E eu sei que o seu currículo ele é gigantesco. Você tem uma qualificação impressionante. Mas eu queria que se você conseguisse resumir, contar um pouquinho da tua história, porque eu acho tão importante, porque muitas pessoas que estão aqui te conhecem, mas tem algumas que vão nos ver aqui e vão saber quem é o Paulo, quem é ele para estar falando sobre moral aqui comigo. Então, Paulo, para a gente poder terminar, resume o Paulo Henrique Cremonese Pacheco. Olha, eu me formei na Universidade Católica de Santos, tenho muito orgulho disso. Hoje eu faço parte da associação, eu sou um dos associados da Sociedade Visconde de São Leopoldo, que é a mantenedora da Universidade Católica de Santos, também tenho muito orgulho disso. Presto serviços voluntariamente, sou patrono do Tribunal Eclesiástico da Diocese de Santos. É um trabalho muito gratificante, é um trabalho sem retribuição econômica, a retribuição é puramente moral e espiritual. Uma coisa que eu tenho muito orgulho, e eu deixo aqui essa dica para todo mundo, se possível, fazer algum curso fora do Brasil. Então, eu fiz 2 cursos de pós-graduação na Universidade de Salamanca, Espanha, que é a 4ª mais antiga do mundo, a mais antiga da Iberoamérica, e a própria descoberta da América está vinculada à Universidade de Salamanca, já que os professores, que também eram freis dominicanos do Mosteiro de São Esteban, que emprestaram seu prestígio junto aos ex-católicos da Espanha para fazer com que o Colombo tivesse financiamento e viesse para cá, corrigir os cálculos de Colombo. Então tem toda essa história bonita, uma universidade com 803 anos, a gente sente o peso. E falar de currículo, não sei se é tão interessante, mas assim, as coisas que eu gosto, eu gostaria de vender para as pessoas. Olha, invista em viagens. Se tiver alguém aqui, por mais dura que possa ser a condição que estiver nos assistindo, pode ser uma condição difícil hoje, mas pense o seguinte, entre trocar um carro e viajar para o exterior, viaje para o exterior. Entre adquirir algum bem e viajar para o exterior, viaje para o exterior. Isso é de uma grandeza enorme, isso faz a diferença. Viaje, cuide da família, divirta-se, né? Divirta-se, é importante se divertir. Né? Todas essas coisas melhoram. Se a pessoa estiver muito focada no aspecto profissional, pense o seguinte, tudo que você faz fora do ambiente profissional reverbera de uma forma ou de outra na sua profissão. Então, quando você é amigo de pessoas boas, e eu vi aqui muitas delas, com certeza você se torna uma pessoa melhor, né? E isso também... É bom a gente falar isso, porque muita gente ainda tem aquele foco profissional 100%, e é natural que tenha. Então, coloque isso na cabeça. Para crescer profissionalmente, é importante você ter uma vida saudável. Né? Aquela máxima romana antiga, né? Mente sã, corpo são, ter uma vida saudável, porque as coisas vão acontecer quase que naturalmente. E se esforçar, sempre se esforçar. Eu tinha uma frase que eu gostava, eu usava para os alunos, livro na mão e joelho no chão. Né? Então, faça como se tudo dependesse só de você. Santa Teresa d'Ávila falava isso. Já que eu falei de Salamanca, me lembrei que ela morou
um período lá. Faça como se tudo dependesse só de você. Entregue a Deus como se tudo dependesse, e no final das contas é realmente só dele. Agora, só para não dizer que eu estou muito católico, né, vou trazer da tradição muçulmana uma outra frase. Confie em Alá, mas amarre seus camelos. Né? Ou seja, faça, trabalhe e confie. É o lema do Espírito Santo, do Estado do Espírito Santo. Né? A bandeira deles vem trabalhe e confie. Então, trabalhe, estude e confie. Tenha essa confiança, né? Que as coisas, elas vão... Não importa qual é a sua fé, a sua convicção filosófica, se você realmente confia, as coisas vão se movimentar. Só para citar também outra tradição, os budistas falam que quando uma pessoa determina alguma coisa, 2 deuses saem correndo, Dosho e Domyo. Né? Então, eles saem correndo na frente da pessoa para abrir os caminhos. Então, não importa qual é a sua convicção de fé, não importa qual é, ou até a falta dela, mas alguma coisa você acredita que pode mudar na sua vida, tenha essa convicção e faça. Né? Não espere amanhã, faça. Agora você, não, eu vou esperar tal coisa para fazer isso. A condição ideal nunca virá. E a gente está vendo agora na pandemia que o mundo, a nossa vida realmente... A gente sempre soube que a vida não é precisa, que a vida é cheia de surpresas. Mas antigamente, pelo menos, você podia planejar. Hoje nem isso pode. Né? A gente não sabe o que vai ser amanhã. Mais do que nunca, a gente não sabe. Então, essa angústia tem que ser traduzida em força. Né? Então, mais do que nunca, a gente percebeu que a vida é efêmera e ela pode se esvair a qualquer momento. Então, a gente tem que efetivamente pensar nisso todos os dias e fazer o que tem que ser feito. E aí, o resto, as coisas acontecem. Meu amigo, cara, eu acho que a gente poderia ficar conversando horas. Eu só estou vendo, já que você está devendo o almoço para o Bush, você paralelamente está devendo para mim também, ao mesmo tempo. Quando a gente puder se encontrar, eu vou te cobrar isso. Mas assim, poderíamos ficar horas. A hora que a gente for almoçar, acho que vai ficar, o almoço vai demorar 3 dias, né? Meu amigo, só tenho que agradecer imensamente você dispor para todos os nossos live espectadores, os nossos networkers de plantão, a sua benevolência, a sua cultura que está cada dia maior, hein? E essa sua alegria também. E eu acho que essa sinceridade otimista, uma sinceridade leve, né? Sem ser uma coisa pesada. É uma maravilha falar com você, meu amigo. Só tenho que te agradecer. A maravilha é minha. E muito obrigado para todos que nos assistiram e que sejamos aqui como o Henrique V, né, que ele falava muito bonito. We happy few. Nós, poucos, mas felizes. Né? E esses poucos e felizes ganharam uma grande guerra. Então, que sejamos aqui um bando de irmãos e acreditemos realmente que nós vamos todos, de alguma forma, crescer e nos tornar melhores. E, Brena, muito obrigado pela oportunidade. E, com certeza, se você quiser mais no futuro, a gente faz e vai ser bem bacana. Ah, tenho certeza absoluta. Paulão Cremonese, ótima semana para você, ótima semana para todos que nos acompanharam. Agradeço todo mundo. E é isso aí, pessoal. Ó, forte abraço e aproveitem. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.